aprendendo day trade e analisando o mercado. Hoje foi um dia daqueles, um dia que balançou para um lado, balançou para o outro e acabou deixando o famoso rabo do capiroto que eu vou mostrar daqui a pouco, dessa vez na venda. Ontem foi na compra e dessa vez foi na venda. Dias assim são dias excelentes para a gente trabalhar um carinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quando o dia está travado, as extremidades são mais interessantes. Quando o dia não tem muita notícia, e hoje até teve uma notícia que deveria ser relevante, mas não foi, que era, né, como é que tá as contas, a arrecadação do governo. Veio melhor do que o esperado, o que deveria tirar um pouquinho da pressão do fiscal, mas não foi o que aconteceu. Vimos aí o nosso doleta bater lá no 720, voltar para corrigir e fechar mais ou menos como ontem, né? Rondando ali os 700, deixando a faca no pescoço da equipe econômica, o que não é bom. Risco fiscal continua alto. A gente está numa semana relativamente tranquila, uma semana relativamente sem muitos drivers, sem muitas notícias de peso no mercado. A gente tem sim, várias empresas divulgando seus resultados, e isso vai mexendo com a bolsa. Mas vamos parar de falar aqui e bora olhar na tela o que tem de bom pra gente. E eu já ia me esquecendo, antes da gente ir lá pra tela, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, que todo dia eu tô trazendo algum elemento, alguma coisa que aconteceu no dia e junto com isso um ensinamento, uma aula para você melhorar as suas operações de day trade. Meu nome é Mário Vilas Boas, sou analista CNPI e minha missão aqui é te ajudar a ser consistente. E se você quiser se aprofundar mais ainda nesses assuntos, se você quiser se aprofundar mais ainda no day trade, aqui na legenda tem um link para o nosso treinamento completo, nosso treinamento de day trade, onde eu falo desses assuntos que está nesse vídeo e nos outros e muito mais para você conseguir ser consistente, para você conseguir extrair o melhor do mercado. Agora sim, bora para a tela. Vamos então começar falando do nosso querido índice, né, desse camaradinha que muito nos dá alegria todos os dias. Dentro dessa tendência que está claro, né? Vocês podem ver que é uma tendência baixista, a gente viu o índice tentando voltar aqui para essa região mais de fundo, porém deixou aqui o nosso famoso rabo do capiroto, né? Que ontem foi esse aqui, né? Que foi uma rejeição na compra e hoje uma rejeição na venda. Ou seja, meus caros, temos uma briga grande entre compradores e vendedores, demonstrando uma lateralização do mercado, porém ainda dentro desse canal de baixa. Veja, dentro do canal de baixa ele está começando a trabalhar mais para o lado aqui, nessa região mais lateral, mesmo ainda fazendo alguns fundos mais baixos. O mercado parece que está aguardando alguma coisa acontecer, né? E um sentimento que eu tenho, isso não é análise técnica, alguma coisa para fazer impulsionar ele para cima. Está esperando o governo falar alguma coisa legal para que ele possa justificar um aumento. Quando a gente vê dolarizado, isso vai ser tema de um outro dia, falar sobre dolarização, né? A gente vê que está barata a nossa bolsa, ela tem potencial para subir, mas está faltando uma ajuda do governo. E tem horas, meus caros, que o mercado, né, ele gosta de ser enganado, tá? Ele gosta de ouvir alguma coisa, mesmo que sabendo ali no fundo que não vai ser verdade, mas ele precisa para poder, né, acompanhar. Vamos olhar aqui no nosso intraday, né? O que a gente teve aqui de interessante? A gente teve esse teste de fundo, que é um dos suportes, né, que a gente tem marcado. Para quem acompanha o Trader Scan, vê todo dia. Esse não estava marcado, seria um suporte 3, né? Usou suporte 1 e 2, né, que era o 1 seria esse daqui, o 2 está um pouco mais embaixo. Né, vê que a gente teria então uma boa possibilidade, bons pontos de ganho, né, tanto na venda quanto na compra. Né? Suportes e resistências são válidos sim, desde que você siga as confirmações, que foi o que a gente falou na aula de ontem. Hoje eu não quero falar de índice, a gente entendeu já, eu acho que vocês já conseguiram compreender que a tendência é uma tendência baixista com uma lateralização momentânea em busca de liquidez, com um sentimento que é meu, que não é técnico, mas observando o mercado, que ele poderia dar uma estilingada para cima, fazer uma bela correção aí para cima. Quando a gente vai olhar, e é o que eu quero falar com vocês hoje, que é o tema desse vídeo, né?
Quando a gente vai falar de doleta, aqui eu estou vendo o doleta no diário também, seguindo esse canal de alta, num movimento contrário. E é um dos pontos que a gente analisa nas correlações, né? Um dos pontos é exatamente, né, esse movimento, né, de um ir para um lado ou ir para o outro, só que existem outros elementos que estão juntos nas correlações que a gente analisa também, né, outros ativos que são importantes de serem vistos, a gente vê que está tudo dentro da normalidade. Tá caro o dólar? Tá caro o dólar. O risco fiscal tá alto? Tá alto. E com isso a gente então tem este problema, essa situação problema, né, para a economia de um dólar muito caro, e dólar caro a gente sabe que representa o risco, representa o medo, representa os investidores buscando segurança, e nessa busca por segurança eles acabam comprando ativos que são, né, referências como o dólar, como o ouro, né, como outros metais, aí, obras de arte, enfim, elementos que são menos sujeitos aos balanços do mercado. Mas ainda não é isso que eu quero falar para vocês. Vamos aqui, né, falar sobre esse cara aqui. Essas bandas aqui, né? Tá vendo? Que eu tenho aqui um movimento, né? Que são as bandas, né? Tem dentro do Profit um indicador que é chamado bandas, ó, que é chamado VWAP Bands, né? Essa daqui é a prima da VWAP Bands, porque ela na verdade é um indicador que é criado por mim, aonde ele trabalha com uma variação, e isso é calculado, né, através de um código que calcula quais seriam as melhores regiões para essa banda estar, né, buscando o retorno, né? Então, todo mês eu calculo isso aqui, às vezes a cada 15 dias eu recalculo para ver como é que está funcionando. Isso tem muito a ver com as frequências. Se você ainda não assistiu a aula de frequências, tá aqui no canal, né, uma aula onde eu explico como é que o mercado se move por frequência, e a cada período, a cada ciclo econômico, isso tende a ser maior ou menor. Então vamos observar para a gente entender, né, direitinho aí como é que está funcionando, para você não ser pego de calças curtas. Mas olha só que interessante, a gente teve neste momento aqui, quase encostou nessa parte da banda, né? Quase encostou aqui nessa parte da banda. Aqui teria dado a operação porque ele teria encostado na banda, mesmo visualmente não, mas quando a gente coloca aqui no dia a dia, que a banda acaba se movimentando um pouquinho, então a gente sempre deixa uma diferençazinha um pouco para cima, teria funcionado, e aqui seria o melhor dessas compras aqui no dólar, porque aqui a gente teve, como ontem, a tripla confirmação, né? 2 pontos técnicos mais a banda para a gente entrar na operação. A gente acabaria entrando um pouquinho mais conservador e pegaria este belo movimento, né? Este belo movimento que deu aqui, que deu aqui, né? Isso aqui é de ontem, né? Que deu 10 pontos. Quando a gente vai para o dia de hoje, a gente vê, é o de hoje, né? Quando a gente vai para o dia de hoje, a gente vê isso aqui de forma até melhor. Por quê? Ele já veio, né, e trabalhou aqui exatamente em cima dessas bandas, dando esse grande movimento. A gente sabe que o primeiro alvo costuma ser aqui na VWAP, então a gente buscaria aqui na VWAP. Segundo alvo seria na outra banda lá em cima, dando aí a bagatela de 46 pontos. Não chegou até lá, poderia ter ido, mas não chegou, certo? Esses movimentos, a gente sempre vai procurar três coisas que podem acontecer no mercado, né? E quando a gente fala da análise técnica, tem o lance do mercado ter os vários tempos gráficos, e uma coisa que a gente vê em um tempo gráfico pode não ver em outro. Quando a gente trabalha com este tipo de movimento, a gente está buscando dentro do intraday e não está considerando os tempos gráficos. Por que eu estou falando de tempos gráficos? Porque o mercado ele tem 3 movimentos que normalmente ele vai fazer. Ou ele vai estar em alta, ou ele vai estar em baixa, ou ele vai estar lateralizado. Quando a gente está nesses movimentos de alta ou de baixa, e aqui o tempo gráfico faz a diferença, a gente acaba tendo rompimento dessas regiões, porque ele está numa tendência forte, ele vai rompendo essas regiões buscando níveis mais baixos. A gente tem que entender rapidamente isso para optar por 2 tipos de operações. Ou as operações chamadas operações de momentum, que é quando ele está em uma tendência, ou as operações de reversão, quando ele vai buscar alguma região
né, algum elemento que tenha sua justificativa e tem o porquê essas regiões estarem aqui, existe uma razão do porquê ele está aqui, então ele vai procurar a reversão, e quando está no momento, é melhor ainda que acontece exatamente isso, ele fica trabalhando nas duas, no momento não, desculpa, na lateralização, ele fica trabalhando entre as duas bandas, buscando o centro, que seria aqui próximo a esta VWAP. Quando você entrar em operações, então, né, vai buscar esse tipo de confirmação, vai saber através da tal da piscininha, né, se a gente está trabalhando em momentum ou em reversão, vai saber através das correlações, né, se estamos trabalhando em momento ou em reversão e até onde podemos levar essas operações. Esses filtros são fundamentais. Podemos pegar boas operações, podemos fazer muita coisa simplesmente entendendo este conceito e fazendo os ajustes, porque se não tiver bem ajustado essas bandas aqui, né, esse aqui pode variar muito, e cada variação, por exemplo, de 0,10 vai dar em média aqui uns 0,10 vai dar 5 pontos, 6 pontos em média aqui, né? Que pode ser o seu próprio stop. Então, entender bem aonde se posicionar, aonde que esta banda tem que estar posicionada, por isso que, apesar de existir a VWAP Bands, que ela já tem os valores fixos, é importantíssimo fazer esses ajustes para que você não passe calor ou não seja estopado, né? Tem gente que trabalha de banda a banda, fazendo correção de uma banda para outra, enfim, tem muita variação disso aqui. Mas o mais importante é entender que existe esse conceito e entender que existem uns filtros para poder dar tranquilidade operacional para a gente. Espero que você tenha entendido como é que isso funciona, né? E claro, se você tiver interesse, aprofunde nesse tipo de conhecimento. Não só fique preso em setups. A gente fala de setup aqui, vou falar de vários setups, né, ao longo do tempo aí, ao longo dos anos aí, né, eu vou falar de vários setups, mas o setup por si só, ele tende a não ser vencedor porque você não conhece o que está acontecendo. Piscina, correlações, frequências, né, esses conceitos aqui que são conceitos matemáticos sobre volatilidade, né, aprender a operar vol. Operar vol é uma coisa fantástica, né, quando você entende o que está acontecendo, sem entender o contexto macro que a gente fala, que eu falo todos os dias, inclusive te convido a participar amanhã lá no meu canal do Instagram, né, da leitura matinal. Então todo dia eu falo sobre quais são as perspectivas aí do macro contexto, e todos os dias aqui no YouTube a gente vem aqui e faz esse quadro aqui para você aprender day trade, fazendo análise de mercado. Tudo isso se converte numa coisa que a gente gosta, que se chama gain, ok? Mas que excelente operação aquela, hein? Que excelente operação, que fantástico que são essas bandinhas de volatilidade. Se você quiser saber como calcular, como utilizar, se quiser ter acesso ao indicador que já plota elas automaticamente na sua tela, vai no link que está aqui na legenda, se inscreve no treinamento que está numa promoção especialíssima antes aí da Black Friday, né? Uma promoção, uma super promoção, e já começa a aprender hoje mesmo. E se você não deu joinha, mete o dedo no joinha aí, não dói e ajuda a fortalecer o canal. E eu te vejo no próximo vídeo.